A maioria das pessoas acha que investir bem começa escolhendo boas ações ou boas criptomoedas. Mas a verdade é que investimento nenhum salva uma vida financeira desorganizada. Se você não sabe exatamente quanto ganha, quanto gasta e para onde seu dinheiro está indo, você não está investindo, você está apostando. Nesse vídeo eu vou te mostrar como organizar a sua vida financeira do zero, usando uma planilha prática, simples e extremamente eficaz que eu mesmo uso e utilizo na minha metodologia. Então vem comigo. Então é aqui que começa tudo na planilha completa da HI Investimentos. Primeiramente, a gente vai ter a primeira aba aqui, que é o Como Usar, que aqui já dá as instruções de que a gente deve apenas alterar as células que sejam bege ou amarelo claro. Aí vindo aqui para a próxima aba, já é sobre o orçamento financeiro, que é onde a gente vai lançar todas as entradas, todas as despesas e investimentos, impostos, despesas pessoais, despesas com lazer, e aqui no final vai mostrar o total de despesas e a entrada líquida de caixa, que no caso é o saldo final. A gente vê que tem uma coluna aqui também que fala sobre a meta do mês. Então, por exemplo, se você tem um salário de 5.400, você coloca aqui a meta de 5.400. Vamos dizer que você tem a meta de alcançar então R$400 de dividendos. E o trade ou qualquer outra fonte de renda que você tem aqui, mais R$1.000. Então você já tem aqui a meta definida de que vai entrar no seu caixa ou na sua conta, que seja. Eu falo caixa porque eu acho inteligente a gente olhar para nossas finanças como se fosse uma empresa, porque a gente consegue evoluir muito melhor analisando dessa forma. Aí vindo aqui para a parte de investimentos, a gente consegue lançar o que é investimento pessoal, o que é investimento em renda fixa, renda variável, a gente consegue ir lançando os valores. Aqui nas despesas é importante que a gente faça as anotações dos valores. E aqui você consegue ver que as despesas elas são bem descritivas, né? Você consegue definir bem o que elas são e fazendo a soma para no final ficar certinho a conta. Então nesse exemplo aqui que eu fiz, em janeiro, a gente teve um total de entradas de 6.010 e um total de despesas de 3.080 com 80 centavos, resultando em um saldo final de 2.929,20. Então é mais ou menos isso aqui, e no final ele nos dá um total de quanto que foi gasto no ano inteiro. Então você vai preenchendo aqui de acordo com o passar dos meses, e assim você vai conseguindo ter um controle melhor das suas finanças pessoais. Vindo aqui para a próxima aba, que é a de controle, a gente vai ter essa visão do orçamento financeiro de uma forma diferente, uma visualização por porcentagem. Então, por exemplo, aqui em janeiro a gente gastou entre aspas, né? Investiu 48,69% das entradas totais a gente investiu. E as despesas com habitação, por exemplo, foram 23% das entradas totais. Então, dessa forma, a gente consegue visualizar, o que está mais sugando o meu dinheiro aqui? São as despesas com habitação. Consigo cortar? Depende. Geralmente sim, às vezes não. E depois aqui no final ele traz uma média de como foi o ano. Com o que tu mais gastou, teoricamente, né? Se os investimentos ficarem aqui em cima, é um sinal positivo para você. Mas se caso venha, por exemplo, aqui despesas com lazer, que você fica saindo muito, eu vou até fazer aqui uma simulação, ou gastando com supérfluos, vamos dizer celebração em bares. Vamos dizer que tu vai pra balada todo final de semana e gasta, vamos chutar, R$1.000 lá, 250 cada noite. Então vamos ver quanto que isso daqui daria, mudando aqui no controle. Já fica vermelho aqui porque já passa a representar 31,37% da sua entrada total, ou seja, do teu salário como um todo. Então já começa a ficar mais preocupante, daí você consegue analisar isso aqui, então, aqui talvez eu tenha que cortar os meus gastos. Então é mais ou menos isso aqui. E no final ele tem aqui os gráficos mostrando de uma forma mais fácil para vocês visualizarem. E aqui uma coisa que eu quero passar para vocês é que o orçamento não é para restringir, mas sim para te dar liberdade. Quem controla o dinheiro trabalha a favor do dinheiro. E quem não define o destino do próprio dinheiro, aceita qualquer destino. E depois de organizar as nossas finanças, vai sobrar dinheiro. E o que a gente faz com esse dinheiro que está sobrando? Aí a gente vem para a parte de investimentos.
Aqui nessa aba de investimentos a gente vai ver a composição da carteira como um todo. Então a gente vai classificar em tipos, em classe de ativos, a porcentagem ideal da nossa carteira, que daí depende do nosso perfil de investidor. Se você não sabe do que eu estou falando, é bom você buscar conhecimento ou procurar uma consultoria de investimentos para te auxiliar a definir o que é o seu perfil de investidor, ou para pelo menos fazer essa definição aqui para você, que isso daqui salva vidas. Depois a percentual atual, que é de acordo com a sua carteira de investimentos atual. Então ele vai automaticamente ver aqui se está batendo os números mais ou menos. Ele automaticamente faz esse cálculo aqui. Então, por exemplo, se tu alterar aqui a renda fixa para 40%, o valor desejado aqui já vai aumentar de acordo com o teu patrimônio total. E assim você vai ajustando, obviamente, sempre as células em bege. Isso aqui é uma forma de você analisar sua carteira como um todo, e não só de uma forma isolada, por exemplo, entrando em banco X para ver ações, entrando em banco Y para ver a renda fixa. Isso aqui é uma maneira de ver tudo consolidado, que é extremamente positivo para quem é investidor de longo prazo e para quem é estrategista. Isso aqui salva vidas, vai por mim. Vindo aqui para a aba de renda fixa, a gente consegue lançar quais são as instituições ou os bancos em que a gente tem a renda fixa, qual é o tipo de renda fixa, então se é, por exemplo, um CDB de liquidez diária, o nosso valor atual, lembrando que células em bege ou amarelo claro, a gente atualiza. Daí aqui já tem uma observação bem grande para quem utiliza a planilha, é de que esses valores da renda fixa a gente não consegue atualizar puxando com base em API ou com base em qualquer outra coisa, porque é algo muito dinâmico e não está levando em conta o indexador também. Então a melhor forma aqui é você vir todo final do mês ou toda uma vez por semana, vir aqui abrir o seu banco, ver lá quanto que está o saldo e colocar aqui de acordo com as suas rendas fixas. Beleza? Mas bem fácil isso daqui, qualquer um consegue mexer nisso aqui. E vamos para a próxima aba, que são as de ações brasileiras. Aqui é onde talvez seja o maior excesso de informações para quem é mais leigo no mercado, mas vou tentar explicar aqui de forma mais simples para vocês. Você vai colocar aqui quais que são os ativos da sua carteira, ou quais que você está estudando, qual que é o setor. Você vai colocar aqui que pode ser puxado no Status Invest, Investidor 10, tem vários aplicativos que a gente consegue extrair esses dados aqui. Qual que é a quantidade de ações que você tem, o preço atual ele puxa automaticamente de acordo com o ticker aqui, então não precisa se preocupar. A avaliação aqui ele vai fazer de acordo com o seu preço ideal justo. Isso daqui, para quem é leigo também no assunto, talvez seja um pouco mais complexo. Mas isso daqui a gente leva em conta valuation, que é o que? O preço justo da empresa. É um assunto mais aprofundado aqui. Para quem é meu cliente da consultoria, tem acesso aos meus relatórios para definir o preço justo. E aqui você também consegue alterar a composição ideal da sua carteira. Então, por exemplo, vamos dizer que você queira ter 10% da sua carteira em VEG. Aí você vem aqui e bota 10%. Obviamente aqui, somando isso daqui, não dá 100% exato, porque você não vai ter todas essas empresas aqui, né? Então, o certo é você vir aqui manualmente e definir. Eu pretendo ter 20% em VEG, 20% em Itaúsa, 20% em Prio, 20% em Engie e 20% em Sanepar. Fechou aqui o 100% e daí vai definir qual que é a sua porcentagem da carteira atual de acordo com as ações que você já tem, qual que é o valor atual que você já tem investido nela, o quanto que você quer para que mantenha esse rebalanceamento aqui e o rebalanceamento necessário que você deve fazer para que consiga chegar nessa composição da carteira ideal. Então, recapitulando aqui, a planilha ela puxa o preço atual, ela vai te dar uma avaliação se está justo o preço atual dela ou se está caro de acordo com o seu preço justo, e ela também vai te auxiliar aqui a fazer o rebalanceamento para chegar nessa porcentagem ideal que você definiu. E obviamente sempre mostra aqui no final o valor investido. E aqui tem dois gráficos só para você conseguir observar de uma forma melhor, que é como é a composição atual da sua carteira e qual que é a composição atual da sua carteira de acordo com os setores. Indo aqui para a próxima aba, que é as ações dos Estados Unidos ou do exterior, segue exatamente a mesma lógica
das ações brasileiras, onde você coloca o ticker, o setor, o subsetor, a quantidade de ações que você tem, o preço justo, que você faz por fluxo de caixa descontado, ou seja lá qual método de valuation que você gosta de utilizar. Aqui na avaliação, ele também vai definir automaticamente se é caro ou barato, de acordo com o seu preço justo, que o preço atual, porcentagem da carteira, da mesma forma, só que no final das contas ele pega esse valor em dólar, já que as ações são em dólar, e converte de acordo com o dólar hoje para o valor em real. Então, você não precisa se preocupar com essa questão de investimento em dólar, e daí você vai visualizar em dólar aqui na composição de investimentos? Não, porque ele já faz automaticamente essa conversão de acordo com o dia. Indo aqui para outra aba de fundos imobiliários, segue exatamente a mesma lógica. A única diferença aqui é que na minha metodologia e na minha visão, os fundos imobiliários não têm um preço justo assim exatamente definido como a gente faz para ações. Acho que aqui é um outro tipo de olhar, mas que convém não entrar a fundo nesse vídeo. Então até por isso que não tem aqui aquela parte de estar caro ou estar barato, porque aqui é uma outra visão, entende? Se vocês quiserem um vídeo que eu explique qual que é a minha metodologia, minha estratégia para fundos imobiliários, comenta aqui embaixo que eu trago mais para frente, beleza? E por fim, vindo aqui para criptomoedas, o negócio fica bem parecido também. Você vai colocar o código do ativo, a quantidade que você tem, que você comprou, e já vale ressaltar para vocês de que cripto não é uma aposta quando é feita de forma inteligente e estratégica, então tudo vai depender de acordo com o seu perfil de investidor e de acordo com os seus objetivos. Portanto, o que eu quero dizer para vocês aqui é que organizar a vida financeira não é sobre usar a planilha, mas sim sobre ter uma clareza de forma geral dos teus investimentos e das suas finanças pessoais. Organizar a vida financeira não é sobre planilha, e sim sobre ter clareza do que você está fazendo. O que eu espero ter passado aqui nesse vídeo é que organização financeira é fundamental para você ter uma boa vida. Mesmo que seja um pouco chato e repetitivo, às vezes, organizar essa parte. Mas te garanto que no futuro você vai me agradecer por isso. Ah, e vale lembrar que a planilha HE ela fica no Drive, então você pode acessá-la tanto pelo celular como pelo computador. Se você quiser a planilha, ou mais do que isso, que ajuda para montar uma carteira inteligente e diversificada de acordo com o seu perfil de risco e com os seus objetivos, a minha consultoria está com vagas abertas. O link tanto da planilha como da consultoria está na descrição desse vídeo. É organização, planejamento e investimento com racionalidade. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixe seu like, comenta aqui para me ajudar a trazer mais conteúdo como esse e até a próxima. Valeu!